Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, né? Vou fazer uma recomendação de filme, assim como eu fiz o do Avatar aquela primeira vez e vocês gostaram muito, né? Tanto que é o vídeo que teve mais likes, né? Não foi o que teve mais visualizações, mas foi o vídeo que o pessoal mais gostou e mais comentou e mais mandou link pra mim, perguntando e tudo mais, né? Então eu percebi que vocês gostam quando a gente fala de filme de uma forma mais cristocêntrica, teológica, né? Por assim dizer, né? E o filme que eu escolhi para falar hoje é esse aí que você já deve ter percebido aí na thumb, você já deve ter olhado e já sacou. Se você já viu o filme, você já sabe qual é. E pelo fundo aqui também você já sacou que hoje a gente vai falar do filme Troia. Filme de 2004, né, estrelado aí pelo Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, essa galera toda aí que, acho que tirando o Brad Pitt, que já era famoso, né, a grande maioria passou a ficar famoso depois do Troia. Acho que não, viu, porque o Orlando Bloom já tinha feito o Piratas do Caribe também, então ele já era famoso. Esquece essa parte do que eu falei. Mas voltando, é importante a gente falar um pouco a respeito dos filmes, né? E aí você deve estar se perguntando, por que que um pastor vai falar a respeito de filmes que não são bíblicos, por assim dizer? E a minha resposta para você é importante que a gente olhe para a nossa cultura, para que a gente olhe para as coisas que são produzidas aí na nossa sociedade de maneira bíblica. Tudo que é belo, tudo que passa uma lição, tudo aquilo que de fato transmite a verdade, de um jeito ou de outro, é dado pela sabedoria que Deus dá aos homens. Deus deu ao homem capacidade de escrever boas histórias, de fazer bons filmes, escrever bons livros, mesmo que esses livros de fato não falem diretamente sobre assuntos cristãos, assuntos bíblicos, nós conseguimos extrair deles muitas lições para a nossa vida cristã. É claro que o filme Troia, por ser um filme longo, por ser um filme de época, é um filme que tem muitas camadas, tem muitas histórias paralelas, tem muitos enfoques narrativos. Eu acho que esse filme, ele só não é perfeito por conta disso. Eu acredito que o diretor do filme é o Wolfgang Petersen. Ele não é um diretor muito conhecido, talvez ele não tenha tanta habilidade em dirigir filmes assim grandes, então ele não sabia direito como. Ele não soube editar muito bem o filme, não sei até que ponto foi ele ou se foi o estúdio que cortou um pouco ali, mas o filme, de fato, poderia ser muito melhor. E a prova disso é que eu vi a versão do diretor, ela também não é tão melhor assim, mas ela é um pouco melhor do que o filme que a gente vê por aí, né? Que passa nos streamings, que a gente tem nos DVDs, né? A versão do diretor, ela traz alguns detalhes do filme que dão explicação para algumas coisas que ficam sem resposta no filme. Eu não vou falar nada do enredo, até porque o filme ele é inspirado na Ilíada, né, a Ilíada do Homero, né, um dos primeiros clássicos aí da literatura, muito antigo, talvez o primeiro livro aí escrito de forma fantasiosa, né, a primeira grande fantasia escrita. Então é interessante aí ver que é uma história muito conhecida. Cavalo de Troia e tudo mais. Então, talvez não tenha muito spoiler de Troia para dar. Talvez você já saiba da história, mesmo que não tenha visto o filme. Mas o que eu queria falar aqui a respeito do filme especificamente, tem uma cena nesse filme onde o Aquiles, né, o protagonista, ali, interpretado pelo Brad Pitt, ele é dotado de uma capacidade de luta fora do comum. Ele é assim, todos os seres humanos lutam 8, 9 e ele é 20, de 0 a 10, né? Ele ultrapassa todos os limites do que um homem consegue fazer no combate, né? Tanto que até algumas cenas ali o rei Agamenon, né, da Grécia, ele fala, né, poxa, quantas guerras e quantas batalhas a gente não venceu pela espada dele. Então, tipo assim, ele é um cara que decidia as partidas. Como a gente vê aí, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né, hoje em dia o Neymar já foi mais, são aqueles jogadores que trabalham coletivamente, mas que o seu talento individual muitas vezes acaba trazendo uma mudança na maré. E o Aquiles meio que é esse soldado aí no exército do Agamenon, né? Ele é aquele soldado que coletivamente muito bem, mas quando precisa daquele um contra um, ele é o cara que faz o desequilíbrio. A primeira cena do filme é exatamente isso. Mas a cena em questão que eu queria destacar é a cena onde Aquiles ele vai conversar com a mãe dele. Vamos contextualizar rapidamente. No contexto do filme, o rei Menelau, de Esparta, está fazendo uma parceria com os reis, né, com o rei de Troia, o rei Príamo. Só que o rei Príamo, por ser um rei muito velho, por não conseguir fazer essa viagem do mar, atravessar todo o mar Egeu para poder falar ali com os espartanos, ele manda seus dois filhos, Heitor e Paris, para fazer essa parceria aí, essa nova aliança com os espartanos. Mas acontece que Paris, o príncipe mais novo, ele acaba se apaixonando por Helena de Esparta, que é a esposa do Menelau. E aí, a noite passa, a festa acontece, Menelau tá bêbado, ele não percebe. No dia seguinte, quando os príncipes já foram embora,
Menelau descobre que a sua esposa não está mais nos seus aposentos. A sua esposa fugiu com o príncipe de Troia. E então, ele vai conversar com seu irmão Agamenon, que é o rei de toda a Grécia ali, conseguiu conquistar todos os povos ali menores da Grécia, fazendo uma grande potência, né? E aí Agamenon decide então que eles devem invadir e conquistar Troia. Menelau tem o interesse na sua esposa de volta, e Agamenon usou essa desculpa para querer conquistar Troia, algo que ele queria há muito tempo, mas nunca tinha conseguido juntar todo mundo para fazer isso. E agora, com a ajuda do seu irmão, ele tem a desculpa perfeita para invadir Troia. Né? Então eles vão até lá. Um dos conselheiros do Agamenon aconselha: Rei, a gente tem que chamar o Aquiles. Não é possível, vai ser a maior guerra de todas, a gente tem que ter o melhor guerreiro de todos. Então, Agamenon convoca Aquiles. E Aquiles, quando recebe essa convocação, num primeiro momento, ele não tem resposta. E como ele vai fazer para tomar essa decisão? Ele vai conversar com a mãe dele. A mãe dele, o filme não dá o nome dela, mas a mãe dele se chama Tétis na mitologia grega, e ela era uma espécie de semideusa, e ela tinha dons ali de prever o futuro, saber o que ia acontecer, calcular, é quase como se fosse uma calculadora de estatísticas e probabilidades, né? Então aqui eles perguntam: mãe, eu devo ir para Troia? E aí a mãe dele explica para ele: ó, se você for para a cidade X, lá você vai encontrar uma mulher legal, uma mulher bonita, você vai casar, você vai ter filhos, você vai viver uma vida boa e plena, seus netos e bisnetos vão saber quem você foi, mas depois o seu nome vai ser esquecido. Agora, se você for para Troia, o mundo inteiro vai lembrar de você. Vão contar canções a respeito das suas vitórias, você vai ser lembrado, todas as guerras que você travou, o mundo inteiro vai saber, suas batalhas lá vão ser heróicas e épicas. Todo mundo vai saber daqui a 5, 6, 10 mil anos quem foi Aquiles. Mas, se você for para Troia, você vai morrer. Esse é o dilema que a mãe do Aquiles apresenta para ele. E qual é a decisão dele? O que ele buscou? Bom, vou para Troia. Né? Porque a busca do Aquiles era pela glória, pela sua glória, por as pessoas saberem quem ele é. E tem até uma conversa dele com o interesse amoroso que ele acaba desenrolando lá em Troia, e ela pergunta, né, o que você quer pro Aquiles? E o Aquiles responde: eu quero aquilo que todos os homens querem. A diferença é que eu quero mais. O que ele está falando aí? O filme não deixa isso claro, mas ele está falando da glória. Todos os homens querem ter glória. Todos os homens, eles querem ser conhecidos. Todos querem ser famosos. Todos querem ter o seu nome lembrado para sempre. E o que o Aquiles diz é que tudo isso que os outros querem, ele quer mais que os outros. Então isso é importante para nós. A reflexão que eu queria trazer para você aqui, naturalmente, pensando que se você veio parar aqui no meu vídeo, 90% de chance de você ser um cristão, mas se você não é, essa palavra também vai servir para você. Essa cena específica, essa busca no Aquiles por ser uma pessoa a ser lembrada, isso é uma coisa que desde o começo do filme já é pontuada, né? Ele falando com um jovenzinho ali na Tessália, falando com outros homens ali no decorrer da trama, ele sempre é um homem preocupado em deixar uma marca. Sempre um homem preocupado em ser lembrado, em ter o seu nome lembrado. Só que isso, para nós cristãos, vai muito ao contrário daquilo que a gente acredita. O nosso herói, que é Jesus Cristo, não fez o seu ato heróico buscando glória. Ele não se sacrificou esperando que fosse ser lembrado para sempre ou aplaudido por milhões. Ele sabia que a grande maioria das pessoas rejeitaria a sua obra na cruz. Mas ele fez porque ele entendeu que era isso que devia ser feito. Ele recebeu do Pai a ordem de morrer em sacrifício por nós. Esse é um exemplo de um herói. Diferentemente de Aquiles, ou de Heitor, ou de outros heróis aí que nós temos na Ilíada, em outros livros, o nosso herói, Jesus Cristo, não é movido por interesses de glória. Não é movido por interesses. Quando eu falo interesses de glória, eu falo interesses de glória humanos, né? A nossa busca pela glória, a nossa busca pela aceitação, a nossa busca por ser reverenciado. Jesus Cristo o fez visando sempre a glória do Pai. E tomando o exemplo de Cristo, nós também temos que agir assim. A nossa vida deve ser uma busca constante em como eu devo trazer glória, não a mim, mas a Deus. As minhas conquistas, as minhas vitórias, as minhas batalhas vencidas, elas não são para minha glória, elas são para a glória de Deus. E é complicado falar isso numa sociedade onde as estatísticas são importantes, o engajamento, né, as igrejas são sempre... O sucesso de muitos pastores é medido pela quantidade de membros que tem nas igrejas, e isso é errado, porque isso dá uma ideia de que o pastor ele é responsável por aquilo, ele é o ser que conseguiu atrair aquela multidão, a glória é toda dele, e isso é errado. Entendemos do ponto de vista bíblico que somente Deus é aquele que merece glória. E por isso o título, Lute por Algo.
Lute por algo. Esse algo é Deus. Né? Esse também é outro dilema do filme, né? Existe muito aquilo, né? Você vai lutar por quem? Você vai lutar por Agamenon, você vai lutar pela sua família, você vai lutar pelos gregos, você vai lutar pela pátria. E o que eu aconselho a você é: lute pelo Senhor. Lute pelo Senhor contra a sua própria iniquidade, contra os seus pecados. Existe uma luta dentro de cada ser humano. Uma luta entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito Santo que nós devemos sempre continuar alimentando com o nosso processo de santificação. Nós precisamos lutar contra a nossa carne. O nosso espírito e a nossa carne, nesse sentido, a nossa vida transformada, sempre entra em conflito com a nossa carne. E esse filme faz a gente lembrar, pelo menos para mim me fez lembrar, que se você luta pelo motivo errado, você fracassa. Aquiles, e aí eu vou dar um spoiler, me desculpa se você não viu o filme, mas Aquiles, no fim das contas, ele fracassa. Ele morre. Porque sua luta era baseada naquilo que ele queria para si próprio. Ok, aos olhos humanos, ele conseguiu a glória, ele conseguiu o conhecimento, as pessoas até hoje contam a história dele, né? Não tem como a gente saber muito se a guerra de Troia foi verídica ou não, né? Mas foi um desafio. Foi isso que Aquiles respondeu à chamada ali da sua mãe quando ela disse que se ele fosse para Troia, ele seria famoso. Pense bem. O que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo, a lição que eu queria que vocês pensassem é, primeiro, faça as coisas para a glória de Deus. Busque na sua vida viver sempre de maneira a glorificar a Deus. Em todos os aspectos da sua vida. Até as coisas que você acha que não glorificam a Deus, faça essas coisas para glorificar a Deus. Estude, trabalhe, leia, cuide da sua família, ame a sua esposa, ame seus filhos, honre seus pais. Faça tudo isso pensando, eu não estou fazendo só de forma automática, eu estou fazendo que isso glorifica a Deus. E na segunda questão, lute por aquilo que é certo, do jeito certo, contando sempre com o Espírito Santo que nos dá a força para que a gente sempre vença os nossos próprios pecados no nosso dia a dia. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o likezinho aí, se inscreve no canal, compartilha e até amanhã.